Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Centro Espírita Meio-Meio. Agradeço a Cineia pelo convite. E já de início nós esclarecemos que hoje está apenas eu e a Cineia que está fazendo a gravação, para que a rotina da casa continue com a mesma vibração, que a equipe espiritual continue abençoando esse espaço de trabalho e cada uma das pessoas que aqui frequenta, que aqui busca o esclarecimento, que busca a sua paz, mas que nesse momento tão difícil nós estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, tomando todos os cuidados. Então o centro está vazio, tem aqui apenas 2 pessoas, eu e a Cineia, como já mencionei, para que esse ambiente seja um ambiente seguro, para que a mensagem de Jesus e a doutrina espírita chegue ao lar das pessoas que aqui procuram o seu alento, mas que nesta oportunidade será digitalmente. Mas sintam-se abraçados, envolvidos com a luz do Cristo que emana dessa casa de oração. Nós vamos fazer a prece e eu vou dar sequência no estudo de hoje. Mestre Jesus, envolva-nos, Senhor, em vibrações de amor, que a equipe espiritual que aqui se encontra possa derramar sobre nós e sobre todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que têm uma ligação mental, sentimental, com o Centro Espírita Meio-Meio. Que nesse instante nós possamos nos sentir unidos como irmãos que somos, independente da distância, mas acima de tudo unidos pelo ideal de amor, de estudar, de entender a doutrina espírita que nutre os nossos corações nos dias difíceis. Dai-nos, Senhor, o entendimento da situação atual. Abençoa o nosso coração com a esperança divina, na certeza de que o Pai a tudo vê, a tudo conduz. Esteja conosco, Mestre, nesse estudo, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. A conversa de hoje será uma reflexão sobre os tempos que estamos passando do Covid-19, mas acima de tudo, utilizando o Evangelho de Jesus, pautado na doutrina espírita, para esclarecer como deve ser a nossa postura, como pode ser a nossa postura diante deste período que temos que nos recolher em nossos lares. Normalmente nós somos muito afetivos, gostamos muito do abraço, do encontro, aqueles que já nutrem no coração o dever de fazer o bem, sempre estão envolvidos em situações materiais de doação, de construção, de trabalho, e neste instante a reclusão às vezes nos aflige. Então, na tentativa de refletir, de resgatar conceitos espíritas que mostram que, acima de tudo, essa capa material, esse corpo que temos, que está temporariamente recluso, na verdade é um ser espiritual. E espiritualmente, o nosso pensamento emana, se projeta para todo o universo. E nós podemos sim alcançar aqueles que amamos, falar para aqueles que estão à distância, transmitindo mensagens de amor, de paz. Podemos fazer o bem de muitas formas. Então é essa a intenção de resgatar 2 passagens especiais do Evangelho segundo o Espiritismo. O óbolo da viúva e a caridade material e a caridade moral. Essas 2 passagens estão contidas no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 13 que, ao nosso entendimento, tem uma função primordial em nossas vidas. Mostrar a importância da postura mental e intencional que precede a ação, que vem antes do agir. Esse capítulo nos esclarece que o contexto psíquico que prepara o ato é determinante
determinante para que o fato se concretize positivamente no nosso histórico evolutivo. Pois já sabemos que no fundo somos espírito, apesar de termos um corpo material que nos envolve por um período. Mas a nossa ação é inicialmente espiritual. Logo, trazemos no íntimo de nossa constituição a nossa força mental. Essa força mental que transforma, envolve, transpassa e se expande para todos os nossos relacionamentos. Essa força mental tangencia todos que convivem conosco no nosso falar e no nosso agir, dando cor, vibração às nossas projeções fluídicas, que no fundo são extensões de nós. Os nossos atos, os nossos pensamentos, são extensões de nós. Nesse aspecto, acertadamente diz Emmanuel que pensamento é vida. Inclusive ele tem um livro com esse título, não é? Logo, as atitudes que fazemos no mundo material são derivadas do que pensamos e seguem sempre impregnadas dessa essência constitutiva, que nada mais é do que a nossa vontade íntima, nossos desejos, trocando em miúdos as nossas intenções. O que normalmente as pessoas veem, percebem, são as ações concretas. Mas talvez não seja possível perceber a intenção, esse desejo íntimo, que é o motor da ação. Esse capítulo nos faz refletir sobre esse aspecto. É exatamente por isso que Kardec organiza ele na sequência, logo após, no capítulo Amai os vossos inimigos. Para nos mostrar, talvez, que não basta simplesmente uma palavra fria de desculpa, de tudo bem, de muito obrigado, se o meu coração ainda continua impregnado de ódio, de desejo de vingança, ou seja, de mágoa e de tristeza para com aquele a qual eu convivo. É preciso amar verdadeiramente, porque o amor não ocorre se não tivermos um coração puro. Mas é necessário que nós reflitamos se não é preciso, antes do ato, um recondicionamento mental, uma preparação emocional. Mas quem conhece o nosso interior? Quem sabe de verdade se estamos sendo sinceros? Ninguém sabe. No fundo, só nós e Deus sabemos dessa sinceridade, não é? Quem nunca falou uma coisa e pensou outra? Talvez vocês não tenham feito isso. Mas infelizmente eu já fiz algumas vezes e me arrependo. Arcarei com as responsabilidades. Mas o fato é que, se não é possível que as pessoas saibam de verdade a raiz do meu proceder, também não é possível saber a raiz da ação dos nossos companheiros. Em nenhuma palavra, em nenhuma frase, é possível a gente saber a real intenção da pessoa. Nós podemos supor, mas saber verdadeiramente não. Porque no fundo é ela e Deus. Sou eu e Deus. É claro que nós não temos que ser pessoas ingênuas. Temos que prever as consequências dos relacionamentos que trilhamos. Mas no fundo, é só a pessoa e Deus, eu e Deus. Então essa expectativa de identificar no outro, ou de esperar que o outro identifique em nós uma impressão sobre as nossas ações, deve ser algo relevante para nós? Deve ser uma preocupação existencial? Não. Não. Não deve. E nesse capítulo, Kardec seleciona
exemplos muito profundos, porque o ensino de Jesus era profundo, mas era direto, não era dúbio. E os exemplos pensados por Kardec para nos mostrar que essa preocupação no agir deve ser sempre para com Deus, que existe um plano espiritual central, anterior à ação, e é com esse plano espiritual, com essa postura que nós devemos nos preocupar, e não com a impressão que o outro tem sobre o ato, porque essa preparação mental vem antes do ato, e é com essa preparação que nos leva a Deus, que deve ser a nossa preocupação principal. Kardec separa uma série de exemplos, como o próprio título, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É um exemplo direto, porque materialmente falando, o corpo é a porção mais próxima do ser espiritual. É a nossa propriedade mais íntima, não é? E é impossível de uma parte do corpo não saber o que faz o que a outra, não é? Então, o que Jesus está querendo dizer? Que se eu não devo mostrar, ou pelo menos, não sei se divulgar é bem o termo, mas se eu devo ocultar as ações beneméritas, até dessa extensão mais próxima, material, que é o meu corpo, que dirá das outras expressões materiais, que são as outras pessoas, o espaço, a mídia, não é? No fundo, Jesus está querendo dizer que a nossa preocupação central não é com o plano material quando nós agimos. A nossa preocupação central deve ser com o plano espiritual por trás da ação. Por isso esse capítulo tem assuntos tão reflexivos, como os infortúnios ocultos, fazer o bem sem ostentação, a piedade, que segundo Kardec é a virtude irmã da caridade, que prepara e antecede o ato caritativo. E os dois que nós vamos discutir, que é o óbolo da viúva e uma mensagem muito bonita de irmã Rosália, que separa em duas vertentes a caridade, como a caridade material e a caridade moral, com exemplos diretos. Se neste período nós estamos temporariamente cerceados de agir nos relacionamentos materiais, muitos não podem, porque é uma recomendação de saúde, sair da própria casa, as ações materiais estão relativamente limitadas. Será que não é um período de refletir como proceder à caridade moralmente? É o que a irmã Rosália nos traz, explicando o modo de agir daquele que faz a caridade moral. Isso não quer dizer que a caridade material não é importante, mas a caridade moral é mais profunda, vibra as fibras internas do coração. Talvez nesse período tão difícil seja o exercício que nós temos que nos dispor a aprender e concretizar em nossas vidas. Vamos relembrar a passagem evangélica. A passagem do óbolo da viúva, que é a primeira que nós vamos ler, ela está no capítulo 12 de Marcos, versículo 38 até 44, e no capítulo de Lucas, versículo 21, capítulo 21, perdão, versículo de 1 a 4. Então, dois evangelistas narram esse episódio. É um episódio de Jesus com os discípulos no templo, e Kardec separa esse episódio para integrar uma das partes do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o Testamento: e sentado frente ao tesouro do templo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante, que era uma moeda, era uma porção, uma medida específica de dinheiro da época, uma das menores porções, né? E chamando a si os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta viúva, que é pobre,
lançou mais do que todos os que ofereceram moedas no tesouro, pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Termina a passagem assim. E uma coisa curiosa que nós temos feito, nós temos um grupo de estudo de filosofia e evangelho às terças-feiras, lá no Centro Espírita Nosso Lar, que é o grupo de estudo da Ala Jovem, que eu faço parte, assim como o José e tantos outros colegas que frequentam o Centro Espírita Meimei também. E lá nós costumamos estudar os trechos do Evangelho de Jesus separado por Kardec, para integrar o Evangelho segundo o Espiritismo, indo na Bíblia e lendo as passagens um pouco antes, um pouco depois. Né? E aí nós separamos o que estava acontecendo antes, para Jesus falar isso para os discípulos e chamar a atenção. Né? Porque as moedas eram jogadas, eram doadas no templo em caixas coletoras. Né? Em um dos evangelhos, no Evangelho de Lucas, ele identifica essa caixa, acho que é gasofilácio, se não me engano o nome, que é uma entrada em forma de corneta, e a hora que você lançava, era feita com tripa de carneiro seca, né? Então a hora que você lançava as moedas, ela ia batendo nas paredes e caía numa base rígida, né? Já com algumas moedas ali coletadas, então os barulhos se acentuavam até ela chegar no fundo. E os ricos, às vezes, lançavam grandes porções, né, de pouco em pouco, para que aquilo fizesse um barulho ainda maior e todos pudessem perceber o quão generoso ele estava sendo naquela doação, o quanto ele estava disposto a dar ao templo, que simbolizava Deus, né, o quanto ele estava sendo fiel a Deus com aquelas doações volumosas. Né? E chama a atenção de Jesus a viúva doar poucas moedas. Então ele percebe a viúva no meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas todas se exaltando durante o ato de doação, né? E aí nós vamos ver o que estava acontecendo antes. E nos dois evangelhos, tanto em Marcos quanto em Lucas, Jesus está fazendo uma crítica ao ensino, na verdade, é uma instrução para os discípulos, e ele aponta atitudes consideradas por ele equivocadas de uma classe, os escribas, e de outra classe, os fariseus. Escriba era uma atividade, muitos escribas eram fariseus. Né? E ele diz assim, no capítulo 20, versículo 45 a 47 de Lucas, porque essa passagem abre o capítulo 21 de Lucas. Né? E fecha o capítulo 12 de Mateus. Então, se você ler no capítulo de Lucas, você já vai ler direto Jesus falando. E você vai perder esse finalzinho do capítulo 20, que na verdade é a continuação do episódio. E que é importante, nós fazemos isso lá no grupo de estudo. Isso é muito rico, dá uma noção mais geral, né, do que estava acontecendo e quais eram os personagens envolvidos. Facilita o entendimento. Aí quando a gente lê a explicação de Kardec, parece que a gente tem uma noção mais profunda do texto. Olha só o que acontece no final do capítulo 20 de Lucas. Como todo o povo escutava, ele disse aos discípulos: cuidado com os escribas, que sentem prazer em circular e enfeitar suas togas. Gostam de saudações nas praças públicas, dos primeiros lugares nas sinagogas e de lugares de honras nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. E logo na sequência ele continua: levantando os olhos, ele viu os ricos lançando a oferta ao tesouro do templo. Viu também uma viúva, e aí prossegue o que nós já estudamos.
Então perceba que Jesus está instruindo os discípulos de não ter uma atitude pomposa diante da multidão, de ser restrito nos seus atos, de serem contidos nos relacionamentos caritativos, para não humilhar aqueles que estão recebendo o ato. Jesus indica que esses, na verdade, são nossos irmãos, que devem ser tratados com respeito, e que se nós devemos esperar o reconhecimento de algo, esse algo deve ser Deus. Por isso, dessa conversa inicial, esse capítulo nos mostra a importância dessa postura, de que tudo que eu faço tem que ser para Deus. O meu crescimento íntimo é o alinhamento da minha conduta com a lei de Deus. Se nesse processo eu também tiver um relacionamento harmonioso com o contexto que eu estou inserido, ótimo. É assim que tem que ser. Mas eu tenho que aprender a amar até na adversidade. Se eu tenho que amar até os meus inimigos, eu tenho que prever que os relacionamentos talvez sejam duros, mas que eu tenho que me alinhar com a lei de Deus, e essa deve ser a minha preocupação. Não o que os outros acham de mim, não o que os outros pensam. Porque no fundo, como Deus é justo, nós receberemos exatamente o pagamento sobre a nossa atitude. Porque no livro dos Espíritos, a espiritualidade nos explica que o mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem. Então fazer o bem gera consequências positivas. E eu vou receber o reflexo disso. Mas se eu faço bem na expectativa de receber o elogio, a hora que eu recebi o elogio, o pagamento está feito. Deus não me deve mais nada. Agora, se eu faço bem pelo senso de dever e justiça, procurando a paz no coração, a paz virá no meu coração. Talvez os conflitos continuem, porque esse é um mundo de provas e expiações, mas a paz que move a minha vida me dá força para continuar, mesmo diante das adversidades. É assim que nós não vamos enlouquecer, nós não vamos entrar em agonia, em desespero, se tivermos que ficar um tempo recluso em casa. Porque a paz no nosso coração fortalecerá os relacionamentos internos, acalmará os nossos anseios e nos mostrará que em cada situação da vida tem uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. E eu vou ter lucidez para explorar mesmo diante dos desafios como este, oportunidades de crescimento espiritual. Espiritual. Então as atitudes pomposas devem ser cuidadas, reduzidas, porque Jesus preza pela sutileza, pela simplicidade e pela humildade. Não é? Materialmente falando, Jesus alerta também para proporção, não para o conjunto, para o fato, mas para a proporção da doação. Né? Porque os sacerdotes, as pessoas que estavam ali, estavam doando daquilo que sobrava, enquanto a nossa irmã viúva doava daquilo que era necessário. Proporcionalmente falando, quem é que entregou mais a Deus? Não é? Aquela que doou até mesmo aquilo que fazia parte do seu sustento. As mulheres naquele período, era um período duro, elas eram discriminadas, eram tratadas como objetos. Os pais podiam vender as filhas para pagar dívidas. As viúvas, elas só poderiam esposar novamente se os cunhados não quisessem acolhê-las como esposas. E elas ainda herdavam as dívidas, caso se ela não tivesse filho, ela perdia o patrimônio, as terras que eram do marido. É um período difícil. Então, quando Jesus fala que é uma pobre viúva, isso leva a crer que ela estava sem família, que provavelmente ela não tinha filhos, e ela não tinha condição nem pessoas para acolhê-la
materialmente. E ainda assim, mesmo na penúria, ela com o coração sincero e com o sentimento de dever, faz o que naquele momento era preconizado pela lei. Doações ao templo, para que o templo mantivesse a estrutura religiosa, social. Mas toda a sociedade hebraica foi preparada e foi pautada na assistência. Existia no Velho Testamento, segundo o pesquisador Paulo Kramer, pelo menos 14 leis em Deuteronômio que indicava a assistência social a estrangeiros, órfãos e viúvas. Isso estava na lei. Só que nem sempre nós cumprimos. Já naquele tempo, nem sempre a lei era cumprida ao pé da letra pela conduta do homem. Então nós temos que hoje nos preocupar com a nossa conduta. Porque se seguíssemos pelo menos as leis, já seria um grande avanço. Um grande avanço. Em um momento, nós estávamos conversando sobre essa passagem, de que se até a viúva, num estado de extrema penúria, exclusão social, tinha condições de ser útil a Deus, todos nós poderíamos, né? Estávamos, inclusive, na segunda-feira, num trabalho que o José Basso conduz, ele, o Thales, o Christian, é um grupo grande, que faz uma visita ao Abrigo Bom Samaritano, e lá, às segundas-feiras, à noite, tem o Evangelho, música, a gente faz uma roda de conversas sobre o Evangelho, e quem conduz a conversa é sempre uma pessoa por semana. Nesse dia era eu estava explicando justamente essa passagem. Aí teve um rapaz que falou assim: isso é fácil de falar, que ela pelo menos tinha uma moeda. Eu que estou aqui, não tenho nada, não tenho nenhuma moeda para dar para Deus. Não tenho nada para dar para Deus, eu perdi tudo. Ela tinha uma. Aí a gente fica pensando, o que responder nesse momento? E a espiritualidade rapidamente nos intuiu a falar que a moeda era um símbolo de entrega total a Deus. Que nós temos que entregar o que temos, não apenas o que possuímos. São coisas diferentes. Na lei hebraica, os hebreus tinham que amar a Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma e com toda a vossa força. No livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, do Haroldo Dutra Dias, ele nos explica que naquele momento, coração, alma e força tinham significados simbólicos na cultura hebraica e eram conhecidos, né? Isso fazia parte da educação religiosa dos hebreus. O coração era o órgão do pensamento e do sentimento. Nós aqui normalmente separamos na cultura ocidental, né? Falamos que o sentimento está no coração. Eu fiz até o gesto, né? Que o sentimento está no coração e que o pensamento está no cérebro. Mas para eles o coração tinha esse duplo símbolo, esse duplo significado. Então, amar a Deus de todo o coração é com toda a minha capacidade mental e com toda a minha força emocional. A alma, grande parte dos hebreus acreditavam, assim como nós espíritas, que a alma é um espírito encarnado. Logo, se não é apenas o espírito, é o espírito vivo num corpo, a alma age com o corpo. Então, com toda a alma, com toda a minha estrutura física, com as minhas ações e principalmente com o meu tempo. Com o meu tempo. E a força, sim, tem a ver com a matéria, que era todos os meus recursos, as minhas posses, os meus atributos financeiros, o meu emprego, enfim. Então, tudo que eu possuo e tudo que eu tenho, que não é estruturas externas, porque isso é força, deve ser entregue a Deus,
se assim for necessário para o momento. Então, às vezes, nós temos a força limitada, recursos financeiros limitados, mas todos nós temos o coração, que é o pensamento e o sentimento, e todos nós temos a estrutura física e o tempo. Porque se pararmos para pensar, dinheiro é tempo. Dinheiro é tempo. Por quê? Porque eu, pelo menos, sou contratado pelo Estado para exercer 40 horas semanais. Então, é uma troca monetária por um espaço de tempo que eu me entrego a atividades vinculadas a um departamento. Então, o dinheiro que eu recebo, é um exemplo bobo, né? Mas o dinheiro que eu recebo é vinculado a um período útil de atividade. 40 horas semanais, minha jornada de trabalho. Se eu faltar, sou descontado. Então, o salário que eu recebo no final do mês é vinculado a quanto eu dispus em uma jornada de trabalho. Dinheiro é tempo. 40 vezes 4 vai dar 160 horas aproximadamente. Alguns meses tem semanas a mais. É o que eu recebo pelo meu salário. Dinheiro é tempo. Se nós, por quaisquer que sejam as razões, não conseguimos doar dinheiro, o que infelizmente muitas pessoas acham que é a única forma de fazer o bem, não é. Não é. Se eu não posso doar o dinheiro, será que eu não posso doar o tempo que me sobra, que eu não estou aplicando para um fim útil e às vezes estou aplicando para um lazer, uma recreação, ou às vezes até em vícios e paixões materiais? Se eu não posso dar o dinheiro vinculado às 40 horas semanais, 40 horas semanais dá 8 horas por dia. O dia tem 24 horas. Será que eu não posso dar esse tempo que me sobra do dia? Esse tempo é excedente a Deus? Porque dinheiro é tempo. Se eu não tenho dinheiro, que eu dou o meu tempo. Os hebreus já sabiam disso. Há mais de 2000 anos esse ensino está exposto a nós. Mas por que nós não doamos o nosso maior tesouro, que é o nosso tempo, a nossa força física, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade emocional? Quantas e quantas pessoas têm estrutura emocional para escutar uma história de dor, de sofrimento, de tristeza do nosso irmão e se manter equilibrado para, após o desabafo, traçar um conselho que equilibre o irmão? Poucos têm essa estrutura emocional, mas aqueles que têm, que ouçam, que esclareçam segundo a doutrina espírita. Esse é o nosso dever. É óbvio que as ações materiais são muito importantes. As pessoas passam fome, as pessoas passam frio. Mas nós não podemos esquecer, como a irmã Rosália nos instrui, eu vou fazer questão de ler na íntegra a passagem da irmã Rosália, que existe uma vertente da caridade que ela diz que é mais difícil, que é a caridade moral, que na grande maioria das vezes não envolve vínculos e relacionamentos materiais, de transferência de posse e coisas. O próprio Kardec nos alerta, na explicação do óbolo da viúva. Diz o codificador: muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos e desejariam possuir riquezas, dizem elas, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Será, porém, completamente desinteressado em todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, prefira poder começar a fazer por si mesmo? Então, olha Kardec chamando a atenção para a postura interior que precede a ação. O objetivo geral do capítulo 13. Ele continua:
esta segunda intenção, que talvez dissimulem, mas que encontrariam lá no fundo dos seus corações, se o procurassem cuidadosamente, anula o mérito da ação. Porque a verdadeira caridade, é importante ressaltar esse trecho, pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que lhes faltam para realizar seus generosos propósitos. Aí estaria o sacrifício mais agradável a Deus. Então percebam como Kardec corrobora com a lei hebraica. Por isso que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele abre as explicações evangélicas com não vim destruir a lei. Ressalta o próprio Cristo dizendo, não vim destruir a lei. Porque é uma continuação da revelação divina, que começa com Moisés, passa por Jesus, e continua com Kardec nos mostrando que Deus é amor, e o nosso relacionamento deve ser com Deus, passando evidentemente pelos relacionamentos humanos para chegar a Deus, porque Deus usa-nos como instrumento para cocriar aqui nos planos físicos. Então somos sim ferramentas de Deus para o crescimento do bem comum, mas o crescimento é individual. Passa por uma postura de, antes de pensar em si, pensar no nós. Kardec continua. Aquele que, sinceramente, deseja ser útil a seus irmãos, encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Ele chutou alto, hein? 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Procure-as e as encontrará. Ou seja, é necessário o nosso esforço em conhecer-nos para depois encontrar faculdades que possam ser úteis. Porque se eu não sei nem o que eu consigo ou não fazer, eu posso tentar fazer uma coisa e ser um desastre. Mas eu preciso começar a procurar como eu posso ajudar as pessoas, em que eu posso ser útil, onde eu posso me encaixar, o que eu posso fazer. A gente vê muito isso nos trabalhos voluntários, quando as pessoas chegam, tem pessoas que têm postura diferente. Claro que só da pessoa estar ali é maravilhoso. É melhor do que se ela estivesse em casa, em qualquer outro estado que seja de agonia, de dor, enfim. Se a pessoa se ela já está ali, já é uma bênção. Mas tem pessoas que têm essa postura mais ativa, a hora que chega, ela já pergunta o que precisa fazer, já pega uma coisa, já começa. Tem pessoas que ficam esperando, aí você tem que pedir. São posturas diferentes diante do trabalho. A gente precisa procurar dentro de nós o que eu posso, como eu posso começar. É fundamental isso. Porque, de novo, é nós e Deus, não é? E ele continua. Se não for de um modo, será de outro. Porque não há ninguém que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, que não possa dar um consolo, que não possa diminuir um sofrimento físico ou moral. Não há ninguém que não possa ser útil. De novo. Não há ninguém que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer. E ele dá outros exemplos. Dar um consolo, diminuir um sofrimento físico ou moral, tornar-se útil. Na falta de dinheiro, não dispõem todos do seu trabalho, de seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então percebam
a lucidez de Kardec de interpretar a passagem do óbolo da viúva, refletindo-nos que aquela pequenina moeda, na verdade, é uma grande doação e é um símbolo da grande porção de coisas que nós possuímos e que às vezes não repartimos. Nesse tempo de fechamento dentro de casa, por prevenção, mais uma vez, é necessário. Quanto nós não estamos conhecendo de ferramentas digitais novas? Outro dia eu recebi um e-mail, WhatsApp, um monte de coisa, de grupos de estudo do Evangelho virtual, coisas que às vezes a gente nem pensa. Do trabalho mesmo, eu recebi já uma convocação para segunda-feira, uma reunião por videoconferência, e as pessoas, os coordenadores estavam decidindo quais dos aplicativos iriam utilizar. Tinham 4 opções, todas elas gratuitas, para reunião à distância. Então, olha a quantidade de ferramentas que nós temos para divulgar som, imagem, conversas, pensamentos. Nós não podemos esquecer que o bem é feito por pensamentos, palavras e atos. Se os seus atos estão temporariamente circundados do espaço físico do seu lar, pensamentos e palavras chegam à distância. É isso que a irmã Rosária nos esclarece. Já em vias de conclusão, vamos relembrar a passagem muito bonita, talvez uma das mais poéticas do Evangelho, que está nas Instruções dos Espíritos, desse capítulo, item 9 e 10, na verdade. A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosária começa. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses 2 preceitos. Se fossem observados na terra, todos seríeis perfeitos. Nada de ódios, nem de ressentimentos, nada de pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam. Ela continua, ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito. Eu estava lendo isso aqui, estava pensando, mas eu não sou rico, né? Ela está falando da caridade material no começo. A importância de fazer a caridade material não é um desprezo à caridade material, pelo contrário, ela exalta. Né? Eu pensei, mas eu não sou rico. Mas aí depois vem logo aquela repreensão da equipe espiritual, assim, vem muito forte na cabeça. Como não? Assim, lembre de onde você passa. E aí você vai lembrar dos semáforos, você vai lembrar das pessoas que estão acamadas, você vai lembrar das famílias que moram nos assentamentos, das pessoas que têm apenas nas obras caritativas como as sopas fraternas, o alimento do dia. Porque ser rico é sempre relativo a alguém. Na Terra, toda a nossa posição é sempre relativa. Sempre terá pessoas superiores e sempre terá pessoas inferiores. Nós estamos sempre entre coisas. Então essa palavra ricos, ela é extremamente genérica. Porque nesse meio nós estamos sempre em posição de intercâmbio e de possibilidades de repartir. Né? Mas aqui especificamente ela chama a atenção àqueles que têm o supérfluo, que possam dividir. E ela continua. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um infeliz, estarei talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, que repelis para longe. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Ela
faz um alerta, que este período é temporário. Esta vida é uma das muitas que já tivemos e das muitas que teremos. Nós estamos sempre trocando de papéis, porque em cada experiência nós temos a oportunidade de desenvolver virtudes diferentes. Então, na experiência e na prova da miséria, eu tenho determinadas virtudes que são mais facilmente adquiridas. Na prova da riqueza, tem algumas virtudes que são mais facilmente adquiridas. A decisão é sempre nossa de desenvolvê-las, mas em cada experiência é um aprendizado. E quando chegar lá no plano espiritual, aonde todo o filme é revelado e os compromissos são vistos, lembrados, qual será o nosso sentimento ao ver aqueles que tínhamos o dever de auxiliar e não fizemos? Ela está falando de laços íntimos, como pai, irmão e amigo, que às vezes está temporariamente afastado em uma veste, em um corpo, em uma situação diferente da que nós estamos passando. Mas isso não diminui o nosso dever para com eles. Por isso, tão importante a caridade material. Mas agora ela vai começar a nos mostrar a outra vertente da caridade. Desejo que compreendais bem o que seja também a caridade moral, que todos podem praticar e de nada custa do ponto de vista material. No entanto, e aqui ela faz uma ressalva, é mais difícil de praticar. Então, neste período de reclusão, se não podemos agir da forma que gostaríamos materialmente, temos uma tarefa imensa para desenvolver. Muito mais difícil de praticar. A caridade moral, que consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde no momento vos achais encarnados. Crede-me que há grande mérito em um homem saber calar para deixar falar o outro mais tolo que ele. É um gênero de caridade. Quando alguém fala alguma coisa que nós consideramos errado, nosso primeiro impulso é corrigir, recriminar, criticar, talvez não de todos, mas de grande parte. Saber calar, respeitar, ser indulgente. Diz irmã Rosália, que é sim caridade. Saber ser surdo, continua ela, quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam acima de vós. Quando na vida espiritual a única real estão não raro, muito abaixo. Eis aí o merecimento. Não do ponto de vista da humildade, de não responder, não criticar, não julgar, não vingar. Então, não é do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Não responder, não julgar, não vingar, acima de tudo, é caridade. Porque não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Entretanto, diz ela, não deve impedir a outra. Cuidai, sobretudo, de não desprezar o vosso semelhante. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e ações. É aqui que está a indicação dessa frase. Uma vez eu escutei isso e fiquei muito intrigado. Pensei, nossa, isso faz tanto sentido. Mas aonde será que está escrito na codificação isso? Porque eu escutei numa palestra alguém fazendo uma citação, se não me engano, de André Luiz ou de Emmanuel. Eu achei muito bonito. Mas eu falei assim, será que está gravado isso na codificação?
né? Porque parece tão lógico, né? E aqui está gravado. A caridade, meus amigos, podem ser feitos por pensamentos, palavras e ação. Item 10 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer ter visto a luz ou conhecido a amizade. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei ao que está em desespero as privações que azedam o ânimo e o levaram a blasfemar até mesmo contra Deus. Dizei a eles: eu era como vós, sofria, era infeliz, desacreditado, mas conhecia a Deus, Jesus e o Espiritismo, e vede, agora sou feliz, ou estou pelo menos tentando. Dizei aos velhos que acreditam serem inúteis, que acreditam estar no fim da jornada e acreditam que vão morrer logo, dizei a eles: a justiça de Deus é a mesma para todos. Lembrai dos trabalhadores da última hora e tenha fé. Tenha fé. Dizei às crianças já viciadas pelas más companhias e que vagam pelo mundo prestes a sucumbir às más tendências e aos vícios. Dizei a elas: Deus vos vê, meus caros. E não temais lhes repetir, quantas vezes for possível, essas brandas palavras: Deus vos vê, meus caros. Eles logo irão germinar em suas inteligências e, em vez de pequenos infratores, fareis deles bons homens. Isso também é caridade. Já para encerrar, nós deixamos propositalmente por último a questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o sentido da caridade segundo Jesus, que nós já lemos e relemos tantas vezes nos grupos de estudos da doutrina espírita. Isso ainda não é compreendido no nosso íntimo, no meu não é, talvez de outras pessoas também não é, mas é importante sempre relembrar essa resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu temporariamente, em virtude de uma instrução de saúde, não posso fazer ação física, que normalmente é associada à primeira parte dessa resposta, a beneficência, será que no meu lar eu não posso desenvolver a indulgência e, acima de tudo, eu não posso perdoar aqueles que eu carrego mágoa? Será que não é o momento de recolher o nosso pensamento para o interior, seja por uma ligação, por uma videoconferência, qualquer que seja o meio, me reconciliar com os meus irmãos de jornada? Será que não é Deus nos mostrando que diante das calamidades renasce sempre o amor no coração de cada um de nós? Beneficência para com todos, indulgência e perdão. Essa é a síntese, o conjunto da caridade. Não existe ação só de uma das partes. É necessário que beneficência, indulgência e perdão andem juntas e se completem para que a caridade exista em nós. Para encerrar, uma citação que está na lição 102 do livro Fonte Viva, onde Emmanuel, ratificando os ensinos de Kardec, nos traz que ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros de luta cotidiana.
cotidiano. Que Deus nos proteja e nos dê força para não desistir. Agora nós vamos fazer uma prece e vamos fazer uma irradiação para que todos aqueles que acompanham o horário de palestra aqui do Centro Espírita Meimei sintam-se envolvidos fluidificamente e possam simbolicamente sentir o passe, pois essas energias estão sendo transferidas pelos companheiros do mundo maior a cada um de nós que precisa do conforto psíquico, emocional, físico. Sintam-se abraçados nesse instante. Mestre Jesus, envolva-nos em vibrações de amor. Envolva-nos, Senhor, em paz. Derrame sobre nós a Tua energia. Acalme os nossos corações. Acolhe nossas angústias, Senhor. E adube a semente da esperança, que possa germinar em nosso pensamento, com a lucidez, Senhor, que o Cristo nos traz, de que o Pai a tudo vê, de que o Pai tudo sabe, que como se estivesse no alto da montanha, vê todos os seus filhos lá do cume, como grãos de areia, voando ao sabor do vento, que Ele sente e está em toda parte. Confiemos em Deus. Nada está perdido. Nada está ao léu. Mestre Jesus, esteja em nossa memória, para que nos momentos de aflição lembremos de Ti como exemplo, de quem lutou, sofreu, mas acima de tudo, muito amor. Que cada um dos irmãos que estejam mentalmente ligados com o Centro Espírita Meimei sintam-se abraçados